Olá, meninos! Bom dia! Nossa aula de ciências de hoje, nós vamos começar um caminho muito interessante, que é o caminho do ar no nosso organismo. Isso mesmo, é o nosso sistema respiratório. Sem esse sistema, não existe vida. Se nós não respirarmos, isso é lógico, nós não temos vida, nós não vivemos. Mas, para começar, nós vamos voltar um slide aqui. Vejam isso. Vejam só. Aqui nós temos vários vírus do SARS-CoV, o SARS-CoV-2. Esse vírus, gente, ele entra no nosso organismo através do sistema respiratório, principalmente através do sistema respiratório. Ele ataca os pulmões. Vejam só, os pulmões são é o órgão mais prejudicado até agora, né? Porque é o que realmente mata. O comprometimento pulmonar que esse vírus causa leva à morte, se não for tratado a tempo, dependendo da situação da pessoa, da vida, da saúde que essa pessoa tem. Então, ele ataca os pulmões e nós precisamos ter resistência no nosso organismo para atacar e derrotar esse vírus, né? Então, aqui, ó, use máscara. Por quê? Porque a máscara vai ajudar a filtrar o que entra na nossa respiração, o que entra no nosso sistema respiratório. Então, vamos seguir aqui. O sistema do corpo responsável por garantir a captação do oxigênio presente no ar e a eliminação do gás carbônico do nosso corpo é o sistema respiratório. Enquanto nós andamos, nós respiramos, nós caminhamos, nós respiramos, enquanto estamos dormindo, nós respiramos. Esse é um movimento involuntário, porque não depende da nossa vontade. É um movimento que o nosso organismo faz sem que a gente perceba. Por isso que é chamado de involuntário. O oxigênio captado pelo nosso sistema respiratório é levado para todas as células e é usado na fabricação de energia. Nós respiramos e inspiramos o tempo todo. Essa respiração, então esse ar é levado, esse oxigênio é levado para as células do nosso organismo e nessa célula é fabricada a energia que nós precisamos para viver. Nesse processo de fabricação de energia, nós produzimos o gás carbônico, que é eliminado para fora do nosso corpo, também pelo sistema respiratório. Esse sistema respiratório é composto por alguns órgãos, que são os principais órgãos. Quais são eles? Cavidade nasal, aqui, nós respiramos pelo nariz, que é o mais indicado, porque o nariz ele tem algumas coisas que nos protegem. Agora eu vou falar sobre isso. Faringe, laringe é isso aqui, tá? Traqueia, que é esse tubo, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Tudo isso está dentro dos nossos pulmões. Isso aqui já é o caminho do pulmão, que é a traqueia, ó, gente. Tá vendo aqui na setinha? Então, esses são os principais órgãos responsáveis pelo nosso sistema respiratório. A célula, vocês lembram que nós falamos que a célula é responsável por produzir energia? Então, a célula é uma das características que todos os seres vivos possuem em comum. E ela é a menor unidade que forma um indivíduo, sabia? Sabem uma célula que nós temos, que nós gostamos de comer? O ovo. O ovo é a maior célula que existe. O ovo é uma célula, tá? E dentro dessa célula tem várias características, várias funções. Cada um desses desenhozinhos tem uma função muito importante. Nós vamos entender sobre isso mais para frente. Então, vamos lá.
que são as cavidades nasais? São os órgãos do nosso sistema respiratório, né? As cavidades nasais é onde o ar entra no nosso corpo por meio das narinas, que é a abertura do nosso nariz, e segue para as cavidades nasais. Presta atenção aqui. Entra pelas narinas e segue lá para dentro. Por que é mais importante respirar pelo nariz do que pela boca, tia Dani? Porque no nariz existem uns pequenos pelinhos e existe uma substância, né, gelatinosa, que ela é usada para filtrar as impurezas do ar que a gente respira. Por isso que junta sujeirinha no nariz. Aquilo é sujeira do ar. Precisa tirar e jogar fora, tá? E aqueles pelinhos, eles servem para filtrar o ar que a gente respira. Por isso que não podemos respirar pela boca, porque na boca não tem esse filtro. Pela boca vai tudo. E, inclusive, infecção de garganta é causado muito por quem respira mais pela boca, porque entra muita bactéria, entra muita sujeira, e isso faz mal para o nosso organismo. Faringe. A faringe, quando o ar sai da cavidade nasal, ele segue para a faringe. A faringe está aqui no pezinho da garganta, lá embaixo, lá embaixo. Esse órgão faz parte tanto do sistema digestório quanto respiratório, porque é o mesmo lugar que passa a comida, passa o ar também. É o único órgão que faz parte do sistema digestório e do respiratório, tá? Depois da faringe, nós temos a laringe, que quando passa pela faringe, o ar segue em direção à laringe, que é esse órgão aqui, ó. Esse aqui, tá? Nesse local estão presentes as pregas vocais. Essa laringe fica nessa região aqui, dessa mulher gritona, ó. Então, essa laringe é onde ficam as cordas vocais, que essas cordas vocais vibram com a passagem do ar e produzem o som. O som que nós soltamos quando gritamos é produzido pela passagem do ar nas pregas vocais, que ficam localizadas na laringe. Traqueia. A laringe termina na traqueia. Aqui, então, é a laringe e aqui já segue a traqueia. O que é a traqueia? É um tubo formado por anéis de cartilagem. Ele tem movimento próprio. Ele também é um movimento involuntário. Não depende da nossa vontade, tá? Essa traqueia, ela é muito, muito, muito importante. Aí depois da traqueia seguem-se os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Aqui, gente, a traqueia, ela, tá vendo um pedacinho da traqueia aqui em cima, ó? Segue a setinha da tia. Ela se divide em dois brônquios, tem o brônquio e o outro brônquio. Esses brônquios penetram nos pulmões, vocês estão vendo aqui? Penetrando nos pulmões. E no finalzinho dos brônquios tem os bronquíolos, que são esses ramos mais fininhos, como se fossem uns galhozinhos de uma árvore. São as ramificações dos brônquios. E no pezinho dos bronquíolos tem os alvéolos pulmonares. Olha, em cada galinho desse tem os alvéolos. O que são os alvéolos? São pequenos saquinhos rodeados por vários capilares sanguíneos. Quando a gente respira, esses alvéolos enchem de ar, eles inflam. Então, na inspiração e na expiração, que são os movimentos que nós fazemos para respirar, nós temos também o diafragma. O diafragma é um músculo encontrado logo abaixo dos pulmões. Vejam essa imagem aqui. Os pulmões ficam aqui nessa caixa torácica e logo abaixo ele vem o diafragma. Esse diafragma, quando a gente inspira, quando a gente enche o pulmão de ar, ele e os músculos intercostais, eles se contraem. Porque se o pulmão enche de ar, ele tem que diminuir de tamanho para caber oxigênio no nosso pulmão. E quando a gente expira, na expiração, os músculos intercostais, que é o diafragma, eles se relaxam e diminuindo o volume dessa caixa torácica, entenderam? Repetindo, quando a gente enche o pulmão de ar, o diafragma diminui. Quando a gente solta o ar,
o diafragma relaxa, aumentando de tamanho, certinho? Esse é o movimento da inspiração e expiração. Esse rapazinho aqui, diafragma, também é muito importante. Ele tem um papel muito importante no nosso sistema respiratório. Ok, queridos? Nós vamos parar por aqui e na próxima aula daremos sequência nesse assunto.